Entra! Oi, eu pra entrevista de emprego. Então, conte-me sobre você. Para! Esse é um péssimo exemplo de como você deve entrar numa entrevista de emprego. Se você treme na base toda vez que alguém te faz a pergunta "Conte-me sobre você", agora eu vou te ensinar o que você precisa saber para garantir que você vai passar por qualquer etapa de entrevista de emprego. Para começo de conversa, só existem duas formas pelas quais você pode agradar o entrevistador. Você pode agradar os seus olhos e você pode agradar os seus ouvidos. E também existem duas formas de você agradar os olhos do entrevistador, através de como você se veste e através da forma como você se comporta. E como agradar os ouvidos? Duas formas também, através do que você fala e através de como o que você fala. Então, vamos voltar aqui, ó. O gabarito para qualquer entrevista é Coca. Coca. Isso aí. Toma Coca, relaxa que vai dar tudo certo. Não, na verdade, Coca é conteúdo, oratória, comportamento e aparência. Vou repetir. Conteúdo, oratória, comportamento e aparência. Ou seja, você deve falar o que o entrevistador espera ouvir, isso é conteúdo. Você deve falar de forma como o entrevistador quer ouvir, isso é oratória. Você deve se comportar de maneira adequada, então comportamento, e você deve se arrumar de uma maneira congruente com a situação, né? Então, aparência. Só que como é que você gabarita cada um desses pontos? Bom, tem uma fórmula. Mas antes, deixa o like aqui no vídeo e ativa o sininho do canal, porque pesquisas com fontes absolutamente confiáveis dizem que ativar o sininho dos Jovens de Negócios é o quesito básico para você garantir a aprovação em qualquer um dos entrevistas de emprego que você faça. Mentira! Vamos lá. Como se vestir para uma entrevista de emprego? Tem uma fórmula, ó, anota aí. CS. CS. Eu não tô falando de Counter-Strike. CS é contexto e simplicidade. Imagina um cara de terno e gravata andando na areia da praia. Estranho, né? Agora, pensa nesse mesmo cara de sunga num velório. Mais estranho ainda. O que tá acontecendo? É que nesses dois exemplos, esse cara, terno na praia ou de sunga no velório, ele tá fora de contexto. Agora pensa no mesmo cara no velório com um terno todo florido e chamativo. Cheguei. Ou então ele na praia, só que com uma sunga de couro de jacaré com um pisca-pisca no meio. Estranho ainda, né? Então, mesmo que tenha algum contexto para usar o tipo de roupa que esse cara tá usando, falta simplicidade no modo dele se vestir. Agora, não é estranho se ele for com uma sunga branca pra praia e de terno preto para um velório, porque a sua roupa está adequada ao contexto do lugar onde ele se encontra e é simples, a ponto de não chamar atenção para coisas que às vezes também faltam contexto. Então se lembra, CS, contexto e simplicidade. Por isso mesmo, ainda que a primeira coisa que vem à mente quando você pensa numa entrevista de emprego seja um terno e gravata, isso não quer dizer que essa seja a fórmula certa. Você precisa começar analisando o contexto. Ainda que a empresa seja uma multinacional importante e aparentemente séria, se a maioria das pessoas na empresa, principalmente as que exercem a função que você está se candidatando, usam calça jeans e camisa polo, você também deveria pelo menos considerar usar calça jeans e camisa polo. Ok, Breno, mas ainda assim, não seria melhor eu usar algo realmente chamativo exatamente pra me destacar das outras pessoas? Então, se você fizer isso, você vai ignorar aquele segundo ingrediente da fórmula, que é o S de simplicidade. Você deve sim se destacar dos outros candidatos, mas não pela sua roupa, e sim pela competência demonstrada na entrevista. O efeito de se destacar com uma roupa mais chamativa do que os outros vai ser justamente o de ser lembrado por ela, ao invés de ser lembrado pelo que realmente importa. Agora uma ressalva, ainda que você acerte na roupa, não vai adiantar se você for desleixado e nem sequer passar um ferro na roupa daquela pentear o cabelo. Você lembra? Para a maior parte das pessoas, a percepção é que o modo como você faz uma coisa é o modo como você faz tudo. Então, esse é o efeito da primeira impressão que você deixa. Se você chegar com um sapato sujo, camisa amarrotada, sem tomar banho, essas coisas elas vão se destacar e provavelmente vão chamar mais atenção do que suas competências, o que vai dificultar na hora de você conseguir a sua aprovação. Como vai? Olá. Bom dia. É Chris Gardner. Chris Gardner. Oi, Chris. Bom vê-lo de novo. Chris Gardner, prazer. Nessa cena do Em Procura a Felicidade, o Chris Gardner quebra todas as regras que eu acabei de falar. Ele literalmente tinha acabado de sair da prisão por não ter pago suas multas de trânsito e ele foi correndo para uma entrevista de emprego já que estava em cima da hora. Ele estava suado, com roupas velhas e ele estava sujo de tinta. E sabendo que ia ter que compensar isso de alguma forma, ele tentou pensar numa boa história que pudesse transformar aquilo numa vantagem, mas não conseguiu pensar em nada. Eu estava sentado lá fora na última meia hora,
tentando inventar uma história que pudesse explicar o fato de eu estar aqui vestido desse jeito, mas eu não consegui bolar nada. Então, ele disse a verdade e conseguiu causar uma boa impressão. Só que isso não parece quebrar tudo aquilo que a gente falou? Qual que foi o segredo dele? Bom, ele usou outras 3 formas de agradar o entrevistador. Lembra do Coca? Ele falhou no A, que é a aparência, mas ele acertou no COC, comunicação, oratória e comportamento. Então, o destaque feito em todas essas outras coisas acabou compensando a falta de alinhamento que tinha na questão da outra. Assim que o Chris entra na sala dos entrevistadores, ele agradece a recepcionista que o levou à porta e se apresenta para cada pessoa na sala, apertando a mão de cada um de forma educada, com um sorriso no rosto, demonstrando confiança, mesmo se encontrando numa situação constrangedora. Para você decorar a fórmula do comportamento, lembra de COI. Não é certificado de operações estruturadas, galera do investimento, não é isso. COI é confiança, otimismo e educação. Quando você demonstra confiança, você passa credibilidade. Ó, imagina que você esteja na UFC para assistir ao espetáculo. E na primeira luta entram os 2 primeiros atletas que vão se enfrentar. Um deles era tímido, com um olhar incerto, como se meio que já tivesse perdido. E ele anda com uma coluna curvada, com um cara de aluno do ensino fundamental que acabou de receber um esporro da professora. Já o outro atleta, ele entra com uma expressão séria, com olhos focados no ringue, sem vacilar para nenhum dos lados. Ele anda com a coluna ereta, com passos firmes e passa a imagem de um homem experiente que sabe que está prestes a ganhar. E quem que você, caso tivesse sido dado a oportunidade, apostaria nessa luta? Provavelmente no segundo, né? O mesmo serve para uma entrevista de emprego. O entrevistador tende a confiar, a apostar no candidato que tem essas características, que ele é mais confiante. Claro que ninguém espera que você entre com cara de mal, porque o seu objetivo ali não é bater em ninguém. Confiança numa entrevista de emprego significa mostrar que você está à vontade, mesmo em situações nas quais você se encontra sob pressão, ou, no caso do Chris Gardner, em situações constrangedoras. E você deve ter ouvido falar que muitos palestrantes, antes de subirem no palco, eles fazem aquela pose do super-homem para justamente aumentarem a sua confiança através da forma como eles se comportam. Então, isso é porque os nossos comportamentos influenciam em reações químicas e biológicas que acontecem dentro do nosso corpo. O modo como você se senta, ele também acaba por passar uma mensagem. Então, manter os braços leves e abertos, tomando o espaço, mostra que você está à vontade. Pequenos gestos que acompanham a sua fala podem mostrar que você tem domínio sobre um assunto. Esse é o primeiro ingrediente na fórmula do comportamento ideal numa entrevista de emprego. O C. Tudo isso, para resumir, confiança. Mas o Chris Gardner, durante essa entrevista, ele também abusou do segundo ingrediente do COI, que é o O de otimismo. Ó, imagina um cara que entra numa sala de entrevista de emprego com toda a confiança do mundo, quase que passando uma imagem de um executivo extremamente competente, mas que, no final das contas, olha tudo pro lado negativo. Nem esboça um sorriso no rosto. É possível ser confiante sendo um pessimista, e isso é péssimo para uma entrevista de emprego. Logo na entrada é possível ver o sorriso do Chris Gardner ao cumprimentar cada um dos entrevistadores. O comportamento otimista é aquele que demonstra empolgação com a situação, que expõe a vontade do candidato em querer ocupar a vaga e agregar valor para a empresa. O comportamento otimista procura uma solução para cada problema, o que é o inverso do comportamento pessimista, que vê problema em cada solução. O Gardner expõe isso explicitamente quando ele fala: Eu sou o tipo de pessoa que, se você faz uma pergunta e se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu aposto que eu sei achar a resposta e eu vou achar a resposta. Ou seja, ele enxerga o problema, mas sempre com sangue no olho para resolvê-lo. Bom, mas de tudo isso não adianta nada se demonstrar confiança, otimismo e, no final das contas, ser um cara meio mal educado, arrogante, que não olha direito para a cara do entrevistador. Por isso, você precisa do terceiro ingrediente do comportamento ideal, que é o E de educação. Ser educado significa demonstrar devido respeito ao entrevistador. Isso diz muito sobre o espírito de equipe do candidato. Um candidato que não respeita nem os seus chefes, por que ele respeitaria um colega de equipe? Isso provavelmente acabaria gerando um péssimo ambiente de negócios e reduziria a produtividade da empresa. Então, pessoas que acabam sendo mal educadas ou então que têm um ego muito inchado, provavelmente elas acabam não se dando muito bem nessas entrevistas. Após Chris Gardner cumprimentar os entrevistadores, ele começa imediatamente a explicar a situação que levou àquele estado. Além dele não esperar ser perguntado sobre uma questão que tão obviamente esperava uma resposta, ele dá uma aula sobre um outro aspecto da Coca, que é o O
de oratória. Comunicação é importante para qualquer função que você quer exercer, porque se você não souber expressar bem uma ideia, como é que os outros vão confiar nela? Oratória não tem a ver com o conteúdo que você vai falar, mas com a forma como você passa esse conteúdo. E também existe uma fórmula para oratória. Anota aí, ó. Tô de saco cheio de letras. Calma, vai por mim, vai fazer sentido. Tô de saco cheio de letras. Tonalidade, storytelling, cadência e linguagem corporal. Um professor chamado Albert Mehrabian fez um estudo comparando o poder de influência do tom de voz e da linguagem corporal em relação ao conteúdo que o indivíduo fala. E o resultado foi o seguinte: 55% do poder de comunicação está na linguagem corporal de um indivíduo, 38% está no tom da sua voz e só 7% está de fato no conteúdo que é falado. Por isso, a oratória acaba sendo até mais importante que o conteúdo em muitos aspectos. Tanto a tonalidade quanto a linguagem corporal deve ser equilibrada, de modo a se adequar aos tons e gestos do próprio entrevistador. O nome disso tem até um nome, chama rapport. Talvez você até tenha ouvido falar. O que significa isso? Rapport é uma palavra que remete a criar uma relação e tem a ver com você criar uma sensação de familiaridade com as outras pessoas através de comportamentos que são similares aos dela. Essa é a melhor forma de você descobrir qual é o tom ideal da sua voz para a entrevista, que é observando o tom do entrevistador. A linguagem corporal também pode ser ajustada dessa forma, mas é importante que ela nunca seja exagerada e sempre comunique com o que de fato está sendo falado. No momento da fala, é importante dar atenção para os outros dois ingredientes do tô de saco cheio de letras, que vão além do tom da voz e da linguagem corporal. O próximo é o S, de storytelling. O que o Chris Gardner faz aqui, por exemplo, é contar uma história sobre como ele foi parar daquele jeito, né? Que é uma história pessoal, que tem contexto com a vaga e que, no caso dele, mostra o quanto de vontade ele teve que ter para passar por tudo aquilo e ainda não perdeu o horário da entrevista. E ele fez isso passando uma boa impressão em termos de oratória, porque foi uma história em que ele tinha domínio. Obviamente aqui não quer dizer você contar a história do seu animal de estimação, como que você foi apaixonado por ele. O entrevistador não quer saber disso. Você deve falar de histórias que contextualizam o porquê de você querer trabalhar na empresa e como que você pode agregar valor para ela. E aí que entra o outro ingrediente do todo saco cheio de letras, que é a cadência. Cadência é o ritmo da sua fala. Quanto mais calmo você falar, mais fácil vai ser de pensar nas palavras certas. A maior parte das pessoas, durante períodos de nervosismo, acaba falando muito rápido para conseguir compensar justamente a sua insegurança. E o que acaba fazendo assim, enrolando, perdendo o que ela tinha começado a pensar no primeiro momento, e quando vê, foi para um lado completamente diferente do que ela imaginou quando começou a contar a história, e obviamente o entrevistador percebe isso. Então não tenha problema em falar devagar para você poder pensar no que vem a seguir. Agora, não adianta você se apresentar com uma boa aparência, se comportar da maneira adequada, falar bem pra caramba, mas só falar besteira. Então, se lembra do Coca? Você precisa tentar o outro C, que é conteúdo. E claro, tem uma fórmula para conteúdo também. A fórmula do conteúdo é caô. Sem caô. Caô significa falar das suas competências de um modo autêntico e objetivo. Então guarda isso também, ó. Caô. Competências autênticas e objetivas. Para qualquer pergunta que o entrevistador fizer, desde conte-me sobre você até por que você quer trabalhar aqui, a verdadeira pergunta que ele está fazendo é: como que você vai agregar valor para a nossa empresa? Quais são os problemas que você se propõe a resolver? No fundo, é isso que qualquer entrevistador está interessado em saber. Ele não quer ouvir do seu sonho de visitar Paris ou do quanto você gosta de frutos do mar. A maior parte das pessoas cai na armadilha de responder essa pergunta para falar de tudo o que aconteceu ao longo da sua jornada pelos últimos 20 e tantos anos e, depois de 20 minutos, elas não falaram nada de importante. Então, vá direto ao ponto. Mostra para o entrevistador como que você vai resolver o problema da empresa que você veio para resolver. Por isso, o interessante é que suas histórias digam respeito a coisas da sua personalidade, as coisas que você é bom em fazer, ou então aos momentos que você viveu em outras oportunidades de emprego que te ensinaram algo ou que geraram valor para a empresa onde você trabalhou. E falar isso de forma autêntica significa não mentir, logicamente, sobre as suas competências, mas também não exagerá-las, mas também não significa, só ficar falando das suas fraquezas. Pensa nessa entrevista como um primeiro encontro. Você não sai falando de tudo que você tem de ruim quando você conhece uma pessoa, né? Você quer deixar uma boa primeira impressão. Então, para tudo que você falar, toda história, toda conclusão, precisa voltar para como que o empregador se beneficia com isso. O que o empregador ganha com isso? Por exemplo, vamos supor que você está falando sobre como você encontrou o trabalho de editor de vídeo. Eu cresci editando uns vídeos meus com os colegas da escola. Aí recentemente eu pensei,
acho que eu posso ganhar algum dinheiro com isso. Aí eu fiz trabalhos lá, uns freelas, consegui alguns clientes, mas agora eu tô me casando, sabe? Então a minha esposa disse que eu precisava arrumar um emprego mais estável, né? Deixar os freelas um pouquinho de lado, e aí eu vim pra cá, né? Eu vim procurar aqui uma empresa que tem um potencial de crescimento legal, vocês estão aqui pertinho da minha casa, então eu gostei de vocês. Você notou algum problema? Tudo eu. Você só tá falando sobre o que você quer, sobre a sua vida e sobre o que é conveniente pra você. Ao invés de fazer isso, vamos imaginar que o que acontece é esse exemplo. Então, eu venho editando vídeos para clientes como freelancer pelos últimos 2 anos e eu me especializo principalmente em ajudar canais do YouTube a aumentar a sua retenção com animações e cortes dinâmicos. Até nesses últimos 3 anos eu cheguei a trabalhar com os canais como Jovens Negócios, Primo Rico, Com Você Mais Rico e ele vê esses canais aumentarem o seu número de visualizações em 20% em 3 meses a partir do momento em que eu comecei. E é isso que eu sou apaixonado por fazer, sabe? Mas fazer isso com uma empresa como a sua que realmente tem um propósito de democratizar o acesso à educação empreendedora, isso seria o trabalho dos sonhos. Pô, percebeu a diferença do jogo? Você está falando das suas competências e conquistas constatando fatos. Você está falando das experiências que você teve. Isso não é se gabar. E você ainda está trazendo um alinhamento de propósito para dizer que aquela empresa ela realmente tem fit com o que você busca para sua vida. Então, mostre suas competências de modo autêntico e objetivo. Se lembra de caô. E não se esquece de dizer o que você está procurando na empresa, de forma que o empregador ele leve a percepção que você é justamente a melhor pessoa para isso. Por exemplo, eu estou procurando uma empresa que eu realmente possa ajudar a trazer valor e a cumprir o seu propósito, porque é o meu propósito. Uma empresa que me dê autonomia, que me dê oportunidade de crescimento para que eu possa principalmente aprender e ajudar cada vez mais os meus pares e os meus liderados. É isso que a sua empresa está procurando? Olha que legal essa pergunta. É isso que a sua empresa está procurando? Faça perguntas, porque quem faz perguntas controla a conversa. Isso mostra que você está avaliando se a empresa é realmente boa para você e mostra que você não está desesperado em aceitar qualquer oportunidade que chega na sua mesa. Você só quer aceitar trabalhar em alguma empresa que cumpra com esses princípios e propósitos que você tem. Resumindo, para gabaritar uma entrevista de emprego você precisa de COCA: conteúdo ideal, oratória, comportamento e aparência. Para gabaritar o conteúdo você precisa meter o caô, que é apresentar suas competências de forma autêntica e objetiva. Para gabaritar a oratória você precisa do tá de saco cheio de letras, que é a tonalidade, storytelling, cadência e linguagem corporal. Para gabaritar o comportamento você precisa investir em COI, brincando, que é confiança, otimismo e educação. E para gabaritar a aparência é só jogar Counter-Strike, né? CS, contexto e simplicidade. Agora, essas foram só algumas das estratégias que você pode usar numa entrevista de emprego, mas tem muitas coisas que você precisa garantir que está fazendo bem antes de você chegar na frente de um entrevistador, como, por exemplo, você conseguir montar um bom currículo, como, por exemplo, você conseguir criar a sua história para que, quando você chegue na entrevista, você já esteja 100% preparado de tudo que possa potencialmente acontecer. E talvez a forma mais eficiente para você conseguir passar numa entrevista de emprego é você olhar com os olhos de quem de fato está contratando. Por isso, a gente desenvolveu o SPN, que é o seu primeiro negócio, um treinamento em que você vai aprender como construir um negócio do zero. Além de também conseguir ir atrás de pessoas talentosas para ajudar a construir esse negócio contigo, o que faz com que o processo de contratação seja muito semelhante, só que agora você vai estar estudando isso do ponto de vista de quem está contratando. E esse, de longe, vai ser um dos maiores diferenciais que vão conseguir te fazer destacar numa entrevista de emprego. Então, eu estou deixando o link do seu primeiro negócio aqui embaixo para que você tenha o passo a passo para identificar oportunidades e construir um negócio do zero. Te vejo lá. Mas, me diz aí, você já participou de uma entrevista de emprego? Foi mais ou menos assim que aconteceu? Como é que foi a sua experiência? Comenta aqui nos comentários. Deixa o like nesse vídeo, não se esquece de ativar o sininho para você receber as notificações. Se inscreve no canal se você está chegando agora, sem mais. Meu nome é Breno Perrucho e essa é Jovens Negócios. Valeu!